dawning of a new day. I feel it all over me now. The light of a new day. A light of a day where there is no night. There is no darkness, no shadows, no skies, no dim, dark skies, no midnights, no graves, no towers on the hillsides, no funeral processions, no doctors, no morgues. Hey, man, I can feel the rays of His light breaking through upon my soul. The new day, the old one's pressing away. As I feel the mortal blood pouring through my body, I feel the surge of the Holy Ghost coming behind it. Rise and shine! Something said, Billy Branham, you're getting old. You're getting weak. Your shoulders are dropping. Your hair's turning gray and falling out. That's right. The darkness and gross darkness upon the earth. But arise and shine. I feel falling out a surge of light of the glorious gospel of Jesus Christ, which is maybe a new creature in Him. I'll look for that day. Amen. For the new day. On beyond the moon and stars He went with the Old Testament saints. Oh, what a victorious march that must have been, with the real conqueror. After a while, they come in sight of that glorious city. Abraham says to Sarah, "Come here, honey." And she gets Isaac and comes along. Isaac gets Jacob, Jacob gets Joseph. And he said, "That's that city that Daddy saw, whose builder and maker is God. I walked about on the earth looking for a city to come whose builder and maker was God, and now I'm coming near the gates." Although the great men that they were, they could not conquer it. It taken one to come down to do the conquering. Though Abraham conquered difficulties, Isaac and Jacob and Joseph, but there was only one who could conquer sin. That was Him, the Lord Jesus. And as they seen the light from the inside the city, and the great pearly gates a-shining, Jesus in the forefront marching on, and the angels begin to ascend to the top of the buildings, and they look coming, and the Old Testament saints cried out, "Open up ye everlasting gates, and be ye open, and let the King of glory come in, the mighty conqueror." And the angel screamed back and said, "Who is this King of glory?" And the Old Testament saints cried out, "The Lord of hosts, mighty in battle." And the gates come open, and He placed at the gate the old rugged cross. And every man or woman ever comes into that gate will have to bow before that cross and recognize Him as a mighty conqueror.
Cristo vem. O dia eu não sei. O dia eu não sei do regresso do esposo, porém os sinais encher-me de gozo, pois presto virá este evento faustoso, mas o dia eu não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia eu não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura que não tardará nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia eu não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem, aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia eu não sei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16. Meus ouvintes, estamos mais uma vez convosco através deste programa. Lemos uma pequena porção da Bíblia, mas contém valor suficiente para salvar o mundo. Ela tem valor suficiente em si para curar cada pessoa enferma que está na terra hoje. É um perdão para cada pecador. É alegria para cada pessoa cansada. É a esperança para o desesperançado e é alimento para o santo. É cura para o enfermo e é perdão para aqueles que estão perturbados. É todas estas coisas para você, se você assim receber. Quando você tem o seu coração, sua alma aberta para estas grandes virtudes, então tudo isto pode ter lugar em você. E cada promessa divina na Bíblia, meus ouvintes, ela é verdadeira. E se você tomar a atitude mental correta em relação a quaisquer promessas do Deus divino, então fará com que isto aconteça. Se você puder tomar a atitude mental correta. Guarde bem isso. Encontramos
nesta leitura escriturística o que de fato representa tudo para todos nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, ouvinte, se há qualquer coisa pela qual o mundo está morrendo hoje, é o amor. Nós encontramos isto, é exatamente falta do amor de Deus. Nós entendemos que diante disto, onde os assembleanos, a Igreja de Deus, os batistas, os metodistas, todos estreitariam as mãos e seriam irmãos, se eles apenas tivessem amor um pelo outro. Essa classe de amor, o amor de Deus. Essa é a grande necessidade pela qual o mundo está morrendo. E Deus é amor. Agora você encontra na igreja, o que impede a igreja tem sido a concepção errada do amor. Saiba você, existe dois tipos diferentes de amor, que é o amor verdadeiro. Um deles, no grego, é chamado de ágape. Este é o amor de Deus. Então, o amor pervertido daquilo que é o amor, é fíleo, que significa o amor humano. Fíleo vem da palavra companheirismo. O amor fíleo é aquele que você tem pela sua esposa, pelo seu pai, pelos seus filhos. E se um homem flertasse com a sua esposa, ou se insultasse, você daria um tiro, arrancando seus miolos até. Isso é amor fíleo, não é o amor ágape, não é, portanto, o amor de Deus. Então, quando um homem chega a isso, ele estava possuído de amor, sim, mas é amor fíleo. É esse tipo de amor que fará esse tipo de absurdo. Ele é acompanhado pelo ciúme e muitas outras coisas o acompanham. Mas o amor ágape, meus ouvintes, ele faria com que você orasse pela sua alma pecaminosa. Esta é a diferença entre os dois amores. O amor de Deus é o princípio, não é, do amor, é a fonte do amor. Isso está faltando na igreja hoje. Aquele verdadeiro amor ágape que faz com que você sinta amor pelo seu inimigo. Se tivéssemos aquele tipo de amor, haveria um reavivamento que varreria toda a nação, de costa a costa, de norte a sul. A razão pela qual não temos aquele amor, esta é a razão principal pela qual a igreja não está progredindo como ela deveria. Nós não precisamos de teologia. Nós precisamos somente do amor verdadeiro para acompanhar a teologia que já conhecemos. Todos nós discutimos tanto, não é, se devemos batizar para trás ou para frente, ou seja lá como for. Mas como você é batizado, não faz nenhuma diferença, ou a qual igreja você pertença. O que evidencias você tem de que é um cristão. Se você não tiver amor, você não tem Deus. Então nós precisamos de amor? Sim, precisamos. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Quando o amor é projetado e ele chega a seu fim, a graça soberana produz o que o amor projetou.
Então, quando Deus amou o mundo de tal maneira que o seu amor estava no fim de seu segmento, e então aquele amor projetou esta graça soberana que nos deu um Salvador. Então precisamos encontrar este Salvador, receber este Salvador, aceitá-lo. Eu gostaria de chamar sua atenção para algumas coisas que aconteceram com homens que foram possuídos de um verdadeiro amor. Muitos anos lá na Suíça, era um pequeno grupo lá de pessoas que saiu lá das montanhas da Alemanha, e eles ajuntaram para si mesmos uma pequena economia. E eles não eram um povo guerreiro, eles eram um povo pacífico. E de repente ali veio uma guerra contra eles. E os suíços apanharam todas as suas velhas foices afiadas, e paus e pedras, e o que eles puderam encontrar, e desceram das montanhas para se encontrar com o inimigo lá na planície. E ali estavam eles de pé, todos recuados, apenas um grupinho de pessoas, um grande exército marchando, se aproximava como um muro de tijolos. Eles não tinham chance. Mas ali havia um herói no meio deles, chamado Arnold. E ele beijou a sua esposa, suas crianças, dando adeus, poucas horas antes de ir para a batalha. Ele amava o seu lar. Ele amava a sua nação. Portanto, o seu amor o constrangeu a fazer algo em relação àquilo. E ele disse: homens da Suíça, neste dia eu darei a minha vida pela Suíça. E eles disseram: o que você fará, Arnold? Apenas me sigam e lutem pelo que vocês possuem. E ele levantou seus braços para cima e olhou em direção às pontas das lanças enquanto seguiam marchando como um grande, imenso muro. E ele encontrou as pontas das lanças. E ele gritou: abram caminho à liberdade. E ele começou a correr com as suas mãos levantadas. E ele gritou novamente: abram caminho à liberdade. E antes de dar-se sua vida, ele disse: lá do outro lado da montanha há uma pequena casa branca e duas criancinhas e uma dócil esposa a quem eu nunca mais verei. Cuidem deles, mas eu darei a minha vida para defendê-los. Ouvintes, o que é que moveu este homem a fazer esse tipo e tomar esta decisão dessa maneira? O amor faz você fazer coisas. E quando a igreja obtiver o verdadeiro amor de Deus em seu coração, ela fará coisas. Eles não se envergonharão. Cristo não quer que você... não é um tanto o fato de ser leal. Ele não quer ser aí o seu patrão. Ele quer o seu companheirismo. É isto que Deus quer, ter companheirismo com você. E enquanto esse Arnold corria em direção às linhas, ele agarrou um punhado de lanças e as cravou em seu coração, enquanto caía sobre elas e mergulhava para a morte. Foi um ato tão corajoso que aquilo derrotou o inimigo. E aqueles que o seguiram, gritando com as foices em suas mãos, e pedras, e rochas, e paus, expulsaram o inimigo do país. E a Suíça nunca mais teve uma guerra desde aquele dia. E você saiba disso, aquele heroísmo raramente comparado e nunca superado. Mas aquilo foi uma coisinha em relação
a isto que lemos da Escritura a respeito do amor de Deus. Você sabia que um dia, quando a raça caída de Adão foi colocada em um canto, e ali houve um que saiu do céu e disse: eu irei até a terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o seu amor o constrangeu a fazer algo. Ele projetou um Salvador, o qual veio à terra e encontrou as mais grossas lãs, que era a morte, e mergulhou naquilo. Meus ouvintes, e no dia em que ele ascendeu ao alto, e ele enviou de volta o Espírito Santo e disse para a sua igreja: tome isto e lute da melhor maneira que você puder. E aí está onde a igreja perde isto hoje. O amor de Deus, que não derrama, que não derrama sobre os corações em um espírito, corações assim como que vazios de qualquer outra coisa, estejam dispostos a receber um Espírito Santo. E os homens aí com medo de tomá-lo. Seria melhor você tomar alguma teologia feita pelo homem e tentar lutar. Você perderá. Tome o que o nosso líder deu. O Senhor Deus te dará fortalecimento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora, o amor perfeito lança fora o medo, e esta é a razão pela qual as pessoas não tomam Deus em sua palavra para a cura. Elas não o amam o suficiente, porque você tem medo dele não cumprir com a sua palavra. Esta é a razão pela qual as pessoas temem que alguém diga algo contra elas se elas receberem o Espírito Santo. Elas têm medo que alguém ria e critique. Mas quando o amor chega, o amor divino, o amor de Deus, o amor falado na sua palavra, é diferente. Veja o que Moisés fez ao sair do Egito. O trono estava aos seus pés, porém ele considerou a vergonha de Cristo maior riqueza do que todos os tesouros do Egito. Por quê? Não disse: agora eu não faço isso para levar vantagem com vocês, mas para tomar o lugar com o seu povo. E é isto que o Espírito de Cristo faz: tomar o seu lugar com as pessoas. Foi isto que fez Cristo tomar o seu lugar com o povo. É isto que faz um cristão hoje sair, tomar a sua posição com Cristo, viver ou morrer. O companheirismo, amem uns aos outros. E quando você ama a Deus, você não tem medo do que o mundo tenha para dizer ou fazer. As pessoas têm visto tanta simulação no amor até ficarem enjoadas e cansadas disto, sabia? Seja o que você for, se você é um cristão, seja um. A graça de Deus te fará um. E você não pode fazer aquilo a não ser que Deus o faça por você. Você tem que estar identificados com isso, com esta verdade de Deus. Então, veja você, o amor soberano projeta a graça de Deus todas as vezes ela fará isto, projetará a graça de Deus. Agora, Deus, ele depende de você para projetar o seu amor ao pecador. Há algo a respeito de um homem ou de uma mulher. Você é um mini criador, sabia? Você já viu pessoas que simplesmente gosta de estar perto delas, que você gosta de estar perto delas? Por quê? Sabe o que é isso?
é a atmosfera que elas criam ao seu redor. Existem outras boas pessoas que você simplesmente não suporta estar perto delas. E elas são boas pessoas, sabe por quê? Elas criam aquilo pela forma que vive e pela maneira que pensam. É uma pequena atmosfera na qual você vive. Tem chegado essa hora de se pensar nisto, agarrar as verdades de Deus, a palavra de Deus e viver através dela. Então você precisa de tomar conhecimento disto dentro desta luz do tempo da tarde, deste entardecer, quando já estamos para ver a grande luz raiar nos ares, o Senhor Jesus Cristo vindo para levar ao seu encontro aquelas pessoas que conseguiram encontrar este amor de Deus revelado na sua Santa Bíblia, mostrado pelos apóstolos, pelos profetas, de tal maneira que eles mesmos foram suficientemente usados por Deus para estabelecer um alicerce confiável para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim estarem agarrados a estas verdades de Deus. Você precisa ter o seu coração aberto para estas verdades aqui colocadas. O tempo está passando, você está aí preocupado, muitas pessoas nesta hora, sedentas, correndo para cima e para baixo, buscando às vezes ou muitas vezes solucionar os seus problemas com o dinheiro, com amor ao dinheiro, e isto é a raiz de todo o mal. Então, quando menos espera, aí um caos, uma catástrofe na vida de um ou até mesmo de uma família por causa destas coisas que perecem por aqui mesmo. Vamos olhar as Escrituras desta maneira, da maneira que Deus mesmo a escreveu. Ele mostrou isso, e volte a isto e creia nisto. Deus amou o mundo de tal maneira. Então você, sabendo disso, procura encontrar-se identificado neste amor de Deus revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te encontre humildemente pronto para receber a sua bendita e gloriosa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Apareceu um pregador, sua imagem transmitia luz, e o povo chamava Jesus. E agradecer a meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Vilas, montanhas e campos, multidões iam nele buscar
e a paz infinita que seu Pai o mandou ensinar. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer a meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Por Judas foi ele traído, e a Pilatos levado Jesus. Qual foi seu crime? Ninguém respondia. Mesmo assim o pregaram na cruz. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer a meu bom Jesus por ser nosso Salvador. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Ele, sendo Deus, separou-se para orar à parte, até dos seus companheiros. E chegada a tarde, ele estava só. Nem mesmo os 12 estavam com ele, né? E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo
e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Senhor, estamos submissos a Ti, reconhecendo na verdade que como homens não somos nada, mas como filhos de Deus temos direito às Tuas promessas e podemos usar a Tua palavra em favor uns dos outros e ordenarmos aos espíritos de doenças e males que sejam expulsos do nosso meio, dos nossos corpos, para que tenhamos saúde e assim possamos trabalhar dignamente, possamos estar no posto do nosso dever e assim possamos, ó Deus, ser uma bênção uns para os outros. Senhor, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, ó Pai, e nós precisamos de Ti, ó Deus, e nós precisamos do Senhor. Cada pessoa aqui nesta hora deve reconhecer que precisa de Ti, que precisa do Senhor, não descansar-se em si mesmo, mas na Tua palavra, na misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos que o Teu poder superabunde aqui, a Tua graça, Senhor, e possamos ter uma atmosfera própria para o Teu Espírito atuar e realizar as obras as quais o Senhor gosta de realizar. Em nome de Jesus Cristo, toma-nos nas Tuas mãos, sustenta-nos na fé, encoraja-nos no Espírito, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos que cada pessoa seja tomada, Senhor, sob o controle do Espírito Santo, e até mesmo as criancinhas sejam, ó Deus, tomadas, ó Deus, nesta atmosfera gloriosa do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. Sobre as ondas do mar, turbulentas me achei, esperança nenhuma podia eu ter. Um dia Cristo, ao olhar-me, ao merecer, deu-me sua mão de poder e me salvou. É por isso que eu canto ao meu Deus com o meu coração, pelo grande perdão que seu Filho me deu, que descendo do céu morreu numa cruz, meu Jesus, para dar-me mais e mais do seu amor. Meu amigo que buscas, ansioso a paz, venha Cristo Jesus e nele acharás
o meu coração pelo grande perdão que seu Filho me deu, que descendo do céu morreu numa cruz. Meu Jesus, para dar-me mais e mais do seu amor. Amém. Acabamos de ler a Bíblia em São Mateus, capítulo 14, verso 22 ao verso 36. Vemos aqui que Jesus, sendo Deus, saiu para orar à parte. Ficou só, andou sobre as águas, pareceu como um fantasma para os seus discípulos, seus apóstolos. Pedro teve medo, por 2 vezes a Bíblia fala que eles ficaram com medo e depois Pedro ficou com medo também. Então, é uma coisa que você pode destacar logo na leitura. Agora, Jesus sustenta a cada um que ele chama para o seu lado, para si. E ele pode até admitir que qualquer um de nós seja sacrificado. Ele admite. Ele pode permitir, e nós não vamos perguntar por que ele permitiu. Deus é soberano, e sua vontade prevalece sobre todas as razões, todos os sentidos que nós temos. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós vamos pensar um pouquinho nisto que temos acabado de ler, não nos prendendo propriamente, conforme o nosso costume, a um tema. Mas nós vamos pensar aqui no medo. O medo chama as coisas. O medo faz assombração, você sabe disso. O medo chama enfermidades. O medo chama complexos, frustrações, que por sua vez atraem doenças psíquicas, nervosas. E o próprio medo de ficar doente faz com que a pessoa adoeça. O próprio temor, o próprio medo da doença agrava a doença, aumenta o poder da doença. A despreocupação com a doença, a despreocupação psíquica, bem entendido, com a doença, aumenta a possibilidade da cura. Eu creio que mais de 50% a possibilidade da cura está justamente em um espírito otimista, em um espírito confiante, destemido, como quem tem que enfrentar um inimigo, não usando as forças humanas, mas usando a sua fé, é claro, porque neste caso só a fé pode resolver. Mesmo a fé na medicina. O profeta disse: se você não tem fé na medicina, então você não deve procurar a medicina. Se você vai na medicina, você deve ter fé na medicina. Você deve crer que Deus pode te abençoar através daquele medicamento, através daquele meio que foi Ele quem criou. Nenhuma lei desta foi o homem quem criou. Isto sim, é verdade. Por isso você deve orar e pedir a Deus uma direção, até mesmo para lhe indicar o médico, para te acompanhar a um consultório médico, para te acompanhar a uma operação, a uma cirurgia. Agora, na verdade, a Bíblia é a melhor fonte de terapia. É a Bíblia Sagrada, é a verdadeira terapia. Ela descansa a mente, ela leva a pessoa a confiar em Deus. Jesus sempre repreendeu as pessoas que duvidaram. E ele sempre elogiou aqueles que creram. Ó mulher, grande a tua fé. Ele disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E quando aquele centurião disse: basta tu dizeres uma palavra, basta uma palavra, e o meu servo será curado, ele disse: oh, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nós vemos que Pedro passou por uma dificuldade muito grande ao dar alguns passos da fé. Ele avançou, ele sempre
saiu na frente dos apóstolos. Ele sempre estava na frente. Nenhum dos demais pediu para andar sobre as águas. Mas Pedro pediu: se és tu, então, dá que eu vá a teu encontro sobre as águas também. Jesus disse: venha. Os demais ficaram no barco. Não tiveram a experiência de andarem sobre as águas, mas também não tiveram a experiência de naufragarem e de clamarem: Senhor, tenha misericórdia. Quantas vezes nós temos feito isto? E nós temos proposto um passo de mais fé, deixarmos o barco, aquela vida que estávamos levando na religião, na denominação, e darmos um passo de fé, um passo extraordinário. Agora, Jesus não o condenou. Pedro não foi condenado por causa daquilo. Pedro não se perdeu. Pedro não perdeu a sua salvação, nem sua posição de apóstolo, por ter duvidado, por ter fracassado naquele passo tão tremendo de andar também sobre as águas. Agora vamos pensar aqui um pouquinho sobre esses dois tipos de medo. Medo por autocondenação, o medo causado pelos sintomas. O que eu quero dizer é isto: o primeiro, a pessoa teme porque deve. Então eles dizem de uma maneira popular: quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme, está tranquilo, está descansado. Mas quem deve, tem temor. Anda como quem está sendo espreitado. Mas você já entendeu o que eu quero dizer sobre este medo. E eu quero tomar alguns parágrafos aqui na mensagem Fé Perfeita para vermos isto mais de perto. São João disse na sua primeira carta: amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Olha, não há um tribunal maior aqui na terra do que a consciência, do que o coração. Não há um tribunal que tenha mais autoridade sobre o homem do que a própria consciência. Por isso o diabo tem trabalhado terrivelmente para cauterizar as consciências. Porque uma vez cauterizando as consciências, os homens perdem os sentimentos pelo seu próximo. Porque os homens perderam a sensibilidade em suas consciências. A consciência não pode ser ferida mais. O homem não tem a sua consciência ferida. Ele não tem esse tribunal mais para acusá-lo, para repreendê-lo. Agora, enquanto o homem acha que tem que acertar a sua vida com Deus, enquanto o homem reconhece que um dia ele tem que encarar a Deus, ele sofre autocondenações pelos seus erros, pelas suas faltas, pelos seus pecados. E São João está dizendo: amados, se o nosso coração não nos condena, então temos confiança para com Deus. Agora os irmãos pensem nisto. João escreveu, está falando isso a amados. Ele diz assim: a senhora eleita, isto quer dizer a igreja eleita. Porque um crente eleito, uma pessoa que tem o Espírito Santo, pode perfeitamente confiar em seu coração. Deixa que uma irmã corte o seu cabelo, caia na tentação de pôr a tesoura no seu cabelo, ela chorará amargamente aquele pecado. O seu coração lhe condenará, e ela vai chorar amargamente. Mas aquela mulher que não tem o Espírito Santo, nada lhe condena. Ela segue em frente como se tudo estivesse certo. Mas você deixa que uma irmã cheia do Espírito Santo tenha se assentado de uma maneira disforme, e ela então vai ter o seu rosto corado, ela ficará vermelha, e tem acontecido de muitas chorarem. Agora nós vamos lembrar de uma coisa muito importante: o Espírito Santo de Deus convenceria o homem do pecado. Nós vamos lembrar daquela mulher que era uma professora de escola dominical e tinha 15 anos andando de médicos em clínicas,
hospitais e psiquiatras, e um dia ela foi ao profeta, ao irmão Branham. Irmão Branham, quando conversou com ela, ele entendeu logo o seu problema, e ela estava ali com um lencinho, enxugando o suor das mãos, e suando suas mãos, e nervosa. Ora, ela era uma dama, ela era uma crente. E o profeta, então, cheio do Espírito Santo, disse para ela: eu sei qual é o teu problema. Deus está mostrando para mim. Quer dizer, Deus mostrava para ele a vida da pessoa. Eu te vejo com um homem assim, dentro de um automóvel que não é seu marido, há 20 anos atrás. E você precisa confessar isto para o seu marido. Ela disse: nunca, eu já confessei para Deus, irmão Branham. Ele disse: você não pecou contra Deus, você pecou contra seu marido. Se você continua com isso, isso continua aí na sua vida. Ela tinha medo naquela hora. A sua situação estava difícil e não podia ser solucionada. Nenhum médico podia resolver o problema, nenhuma clínica, nenhum medicamento, por 15 anos, sendo ela uma crente. Então veja o que o Espírito Santo fez através deste ministério, deste homem. Foi um purgativo, botou aquilo para fora, aquilo estava lá dentro. E ela pensava que ela já estava perdoada porque ela tinha pedido perdão a Deus. Ela houvera se arrependido, mas ela não houvera confessado a seu marido. Então ele disse: vai, chama o teu marido. Ela disse: eu não posso fazer isto, ele me deixará. Ele disse: de todos os modos Deus já te deixou. Então é problema seu. E entrou para o escritório, ela voltou, sua esposa voltou a chamá-lo, e ele disse: o que é? A mulher quer falar contigo de novo. Ela insistiu. Ele disse: você quer saber de uma coisa? Vai, chama teu marido, ele também tem que te confessar um pecado. Eu o vejo com aquela mulher que trabalha numa agência de automóvel, é conhecida por um nome tal, dentro de um Chevrolet verde, placa número tal, assim, na linha de estrada de ferro, tal. Ela disse: nunca, meu marido não faria uma coisa dessa. Ele disse: vai e chama o teu marido, se você quer ver. Ela foi, e quando chegou ele disse: tudo é verdade, irmão Branham. Ali então foi sanado o problema. Havia condenação em sua vida. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Seja câncer, seja o que for, seja problema no coração, seja nos nervos, seja onde for, seja a própria morte te desafiando. Porém, porquanto você está fazendo as coisas que não convém, não pode ter confiança em Deus nas horas difíceis. Não pode demonstrar que é uma pessoa que de fato sabe em quem tem crido. E há muitos crentes que às vezes se desesperam diante de certos impactos da vida, mais do que pessoas incrédulas. Elas se desesperam e dão alarme mais do que muitas pessoas que não confessam a fé que elas confessam. Mas o certo é, quando você está fazendo as coisas que não convém, não pode ter confiança em Deus. Você automaticamente sabe que está errado. Você automaticamente se identifica com o pecador ao saber que está errado. Porém, quando o seu coração não lhe repreende, e você sabe que é crente, você tem que saber se pode ou não confiar no teu coração. Porque se você tem o Espírito Santo, você pode confiar no seu coração. Você pode crer. Se o seu coração está aceitando aquilo, está bem. Se não está aceitando, é porque não está bem. Porque você crê que o seu coração é cheio do Espírito Santo. Seus sentimentos são tomados por Deus, são controlados por Deus. E você então crê de coração que aquilo que você sente repreendido por dentro, você não deve fazer, não deve seguir adiante. E se você não sente repreensão, se você sente seguro, embora não entendendo aquilo, mas se sente seguro, então você segue em frente. E todos os céus têm que te acobertar. Você sabe que há ordem nos céus a respeito do crente. Houve ordem nos céus.
a respeito de Jó, embora sendo a Satanás para feri-lo, mas a ordem teve que partir do céu. Tem que haver ordem de Deus, e a ordem para os anjos se acamparem ao redor de cada um que teme ao Senhor. A ordem de Deus para o anjo acampar ao redor de cada criancinha. Cada criancinha tem um anjo, o seu anjo. Cada cristão tem o anjo do Senhor que se acampa ao seu redor, conhece seus olhares duvidosos, conhece suas atitudes em todos os campos da vida. O anjo do Senhor acampa a seu redor dos que o temem e os livra. Glória a Deus, aleluia. Mas vejamos aqui, a autocondenação traz temor. A autocondenação provoca medo. A autocondenação não deixa a pessoa confiar na palavra de Deus como ela é. A autocondenação não permite, não dá segurança para o crente. É um atrapalho na sua vida. Mas a pedra pode ser abolida. Este é o grande tropeço, que é abolido através da fé no sangue de Jesus Cristo, de uma confissão a quem você deve, sob a base do sangue. Então aquilo é pagado. É apagado para todo sempre. Você pode ficar com cicatrizes na carne, mas aquilo é apagado. Você pode sofrer consequências na carne, mas você tem certeza que seu passado, uma vez confessado, sob a base do sangue, a quem você deve, foi apagado. Oh, isso é grande, isso é tremendo. Isso é a maior mensagem que um pecador pode conhecer. Porque não há consequência maior do que perder sua alma. O homem vai entender o que é perdição da alma somente quando ele sentir-se no inferno, já sem solução, sem remédio. Quando a gente fala assim, poucas são as pessoas que sofrem o impacto da palavra. Eles não entendem. A Bíblia diz que o adúltero não é do reino de Deus. O adúltero mesmo não quer saber daquilo. O que é o reino de Deus? Não herdar o reino de Deus é a pior desgraça que pode existir. Porque essa vida passa aos 80 anos de idade, 70 anos de idade, o que passa disso é cansaço e enfado, mas o reino dos céus permanece para sempre. Há um corpo, há uma atmosfera ao redor ali, há um corpo que está esperando. Paulo disse, quando este corpo for desfeito, há um outro esperando por nós. O cristão não vaga um segundo sequer, ele toma posse daquele outro corpo, através do qual ele pode transpor o espaço. Ele transpõe o espaço, é uma outra dimensão. Se você fosse lá, através desse corpo, você levaria bilhões de anos-luz e nunca chegaria lá. Mas quando você sai deste corpo e toma aquele corpo celestial, você passa para lá em um segundo. Não há mais tempo, não há mais espaço. Você não está sujeito mais à matéria. Você está na sexta dimensão. É uma mudança de dimensão apenas. Aleluias! Os astronautas têm que levar um bujão de gás nas costas, de oxigênio. E eles têm que estar dentro de alguma coisa mecânica, eletrônica e etc. Mas naquele corpo não precisa disso. Enoque foi antes do dilúvio arrebatado. Ele foi o primeiro astronauta. Logo Deus levou Elias, também o astronauta. Aleluia! Logo Deus levou o Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que os apóstolos, os discípulos ficaram olhando para cima. Oh, glória a Deus! Mas Jesus foi visto pelos apóstolos até ser coberto numa nuvem. Astronauta, Senhor Jesus Cristo, sem precisar de nenhum foguete, mas o poder dinâmico da ressurreição, o poder de Deus, o levou para a glória. Aleluia! É isto que leva o crente. Agora, compensa ou não compensa? É certo ou errado? O que adianta nós dizermos que somos cristãos e vivermos somente em função das coisas materiais? E pensarmos somente nesses poucos anos de vida que temos aqui? Isso seria uma desgraça. Olhar para os meus bens que adquiro com tanta dificuldade e saber que daqui uns dias não posso usufruir deles.
Que coisa, que desalento, que tristeza, que dimensão tão fraca, tão mesquinha, tão pequena. Constrói-se uma casa e não pode usufruir dela todo o tempo. Gosta de praticar uma coisa e não pode praticar aquilo toda a vida. Um dia tem que pendurar o rifle, o caçador, porque não pode mais, ele tem que tomar uma bengala no lugar de um rifle. E não pode praticar mais aquilo que praticava. Veja como é isto. Os dias passam, essa dimensão é terrível. Ao ser analisada, o filho olhar para a mãe e saber que um dia ele tem que tomar a alça de seu caixão. O esposo olha para a esposa, a mulher olha para o seu marido e vê sintomas de que qualquer hora ele pode tombar morto. Começa a ver que ele está dando crises, e desta crises, de repente ele cairá morto, e ela está assombrada, esperando qualquer hora uma notícia. Que dimensão tremenda! Mas o Senhor vem, nos consola desta forma. Quando este tabernáculo é desfeito, há um outro esperando, que é celestial, para nos levar para a glória eterna. Ele tem construído casas de ouro, jastes luzentes, ó Santa Jerusalém, que brilha, que fulgor tremendo, muralhas de jaspes, piso de ouro, rio de cristal, que não precisa de apertar botão para acender e apagar uma luz. Não precisa nem do próprio sol, porque o Cordeiro é sua lâmpada. Lá não há noite, lá não há dia, tudo é luz, tudo é luz. Ó excelsa Jerusalém, você deve amar esta cidade. São Paulo disse, sim, a nossa cidade é dos céus. Aleluias! Quando nós tomaremos corpos como o dele e subiremos a habitarmos a Santa Jerusalém, isto consola o teu coração? Amém. Diga amém, Senhor. Amém. Aleluia. Pensemos um pouquinho. Há temor íntimo em mim? Há frustração? Eu quero te ajudar. Deus quer te ajudar. Eu só penso uma coisa, eu não tenho que fazer nada. Eu só penso uma coisa, os teus filhos, ó Deus, precisam ser ajudados. Não é só de pão que vive o homem. Palavras constroem. Palavras edificam, palavras constroem a moral, o caráter, palavras também instruem as pessoas. O homem não vive só de pão, o homem vive de palavras também. O homem precisa das palavras, e quando estas palavras vêm de Deus, ó que fortificante, ó que bálsamo, que antidistônico, que descanso para esta mãe cansada, que descanso para este pai esgotado. Senhor, estas pessoas precisam ser ajudadas. E não há outra forma. Eu não quero um sermão bonito. Eu não quero ser um grande pregador. Eu quero simplesmente que o Senhor introduza pelo Espírito Santo em seus corações o seu grande amor. E faça com que eles vivam a vida de Cristo, cheios do poder de Deus, flutuando sobre estas águas, sobre essas torrentes impetuosas do mundo. Pecado, injustiça, doenças, impactos, enfermidades, incertezas, salários minguados, disparidade de vida social. Mas consolados pelo Espírito Santo, confortados por Deus, andando o caminho certo, a estrada estreita, o caminho espinhoso que conduz à vida eterna, cheios daquele mesmo consolo que levou a Pedro, a Paulo, enfrentarem a própria morte, as cadeias, os cristãos do passado que foram martirizados, eles iam consolados pelo Espírito de Deus, porque eles criam de fato que Deus é Deus e há uma cidade nos céus. Agora você tem que crer que receberá o que pede. Se é crente, então reconheça a sua posição como crente. Quantos são crentes aqui? Levantem suas mãos. Crente é aquele que crê na palavra de Deus.
se é crente, então reconheça a sua posição como crente. Reconheça que estas coisas são para você. Tudo é possível, somente crer. Andar sobre as águas também. As águas representam um mundo revolto. Andar sobre estes problemas, sobre estas dificuldades, sobre essa corrupção moral, passar por cima de tudo isso sem se afundar, sem ser imergido, sem ser derrotado, chegar ao fim da jornada como um cristão que sustentou o pavilhão da fé, chegar ao fim da jornada, cruzar as suas mãos, fechar as suas pálpebras, como quem honrou o nome do Senhor Jesus Cristo até a morte, nada te levando para o fundo, nada te afogando, nada te submergindo. Oh, isto é maravilhoso! Você pensar, chegarei ao fim tão fiel quanto eu comecei. Senhor, ajuda-me, esforça a minha coragem. Se tenho que vencer, tenho que lutar. Então, Senhor, dá-me coragem, reforça a minha fé nesta hora. Enche-me do teu Espírito, Senhor, e da vida eternal. Ouça minha oração, Senhor. Me ajuda, ó Pai. Tira-me, Senhor, de qualquer complexo, de qualquer frustração. Deixa-me pular e saltar como um verdadeiro cristão, cheio do teu Espírito Santo, Senhor, vivendo como filho de Deus. Sim, verdadeiro contato com Deus, como um filho que está em contato com seu Pai, dependendo em tudo das forças de seu Pai, dos braços de seu Pai, dos braços de sua mamãe, dependendo em tudo, chora para receber o pão. Oh, sim, cada um de nós deve estar em contato com o Pai, dependendo de Deus. Então reconheça sua posição como crente, reconheça que as coisas que Deus tem para os seus filhos é para você. Isso enche a tua alma, e você salta, rejubila e caminha à frente, como um verdadeiro cristão, olhando para Cristo, o vencedor de todas as eras, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ver aqui que o que Jó temeu, isso aconteceu. A Bíblia diz que Jó temeu, justamente o que ele temeu, aconteceu. O medo não te salva de um raio das trovoadas. Quando você está dormindo, deitado ali, e vem umas trovoadas, os relâmpagos, não adianta você ficar com os nervos contraídos, tensos. Aquilo não te salva de forma alguma do raio o qual você teme, da faísca. O medo não pode evitar nenhuma consequência. Pelo contrário, agrava a consequência. Ele chama as coisas. Você viver só assombrada não salva seu marido. Você viver assombrado não salva a tua esposa. Você tem que entender isso agora para o seu próprio bem. De todos os modos, é a confiança que move Deus. É certo que você não vai ser imprudente, você não vai se expor, você não vai bancar o corajoso e expor a sua vida. Você será prudente. É natural que o homem tenha temor. O temor, em certos casos, evita a desgraça por falta de temor. Muitos estão morrendo, mas seria a hora do povo de Deus gritar: glórias ao Senhor, parabéns, Senhor Jesus, porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aqueles passarinhos com asas de 30 metros, pragas que virão, gafanhotos enormes, a ciência não vai dar conta de combater. Virão pragas terríveis sobre a terra, mas nesta hora a noiva de Cristo estará nas bodas do Cordeiro. Ela não estará aqui mais para ver estas coisas, porque ela antes de tudo temeu a Deus, amou a Deus, entregou o seu Senhor e confiou no Senhor. Agora vamos pensar um pouquinho no estado físico. O que Jó temeu lhe aconteceu. A melhor maneira de viver mais aqui é destemer a morte. O medo da morte chama a morte sobre si.
Veja aqui, no livro de Jó diz, Jó temia. Agora, o que ele temia, isso em realidade sucedeu. O que eu trouxe foi seu temor, seu medo. Sua fé o haveria guardado, porém seu temor o trouxe. A sua fé te guarda, mas o seu medo chama aquilo. Eu disse, você começa a viajar aqui, conversando em acidentes, você chama o espírito de acidentes para aquele carro. Certas coisas um cristão não pode repetir. Paulo diz que ele não pode repetir porque são palavras torpes. Não pode repetir para o outro, porque aquilo fica na mente do outro depois. E aquilo ofende a santidade de Deus. E quando você começa a tratar de determinados assuntos, de acidentes, de morte, você vê quando a gente era criança, contava-se muitas histórias. Histórias que faziam medo, e a gente ia dormir com medo, e tinha até pesadelos. Aquilo chama aqueles espíritos. Se você começa a falar somente em acidente, aquele espírito de acidente te rodeia. Por isso São Paulo disse, falai coisas boas, que promovam a edificação para aqueles que o ouvem. Falem coisas boas dentro de casa. Falem boas coisas, há tantas coisas boas para falar. Não dê testemunho do diabo, dê testemunho de Jesus. Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Mulher, eu fui à igreja e Deus abençoou meu coração. Eu já não tenho mais aquele temor, já não tenho mais aquela frustração. Deus encheu meu coração e agora eu estou cheio de consolação do Espírito Santo da graça. Aleluia, estou aguardando o dia da minha redenção. Oh, que dia glorioso! Oh, glória a Deus, aleluia! É o Senhor Jesus Cristo. Mas ele tinha medo que certa coisa sucedesse. E assim foi. E assim aconteceu conforme ele temia. Porém, se ele houvesse estado convencido que não ia suceder, então não haveria sucedido. Preste bem atenção, não iludido, não fanático, não supersticioso ao contrário daquele mal, mas estivesse convencido pela fé, como Noé estava, vai chover, como Abraão estava, o menino virá. Ele prometeu, com 100 anos de idade, a promessa se cumpriu. Ele não duvidou, embora vendo o ventre de sua mulher ressequido, e ele sem nenhuma coisa que pudesse propor para ela um filho, ele não duvidou, porque foi o Senhor que lhe dissera, você ganhará um filho. Oh, você não pode temer quando Deus vem ao seu coração e te fala a verdade, te endereça promessas. Quando você toma a Bíblia, Deus falando com você, nada poderá quebrar aquilo se você somente crer. Não tenha medo, não temas, diz o Senhor. Ele gosta de quem crê. Ele gosta da pessoa que não duvida em sua palavra. Ele fica intimado a agir a favor daquele que confia. Confie nesta hora. Deixa as frustrações. Deixa o pensamento de que ele vai morrer. Deixa o pensamento de que ela vai morrer. Deixa o pensamento do câncer. Deixa o pensamento de qualquer doença, diabetes, seja o que for, que você vai ficar débil da mente. Tira isto. Crê somente na palavra de Deus e diga, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Creio na palavra do Senhor. Ele já propôs minha cura. Estou curado desde antes da fundação do mundo. Estou de pé porque Ele me amou. Ele trouxe sobre mim todo o fruto do seu sofrimento, do seu ardor, lá no Calvário. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ele carregou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as minhas negligências, os meus pecados. E me trata como um filho. Ele me trata com tanto amor. Ele tem me enchido a vida com o Espírito Santo. Eu creio em Deus. Eu creio no Senhor. Você também crê? Dê-lhe louvor. Aleluia. Dá-lhe louvor.
abatida está minha alma, e o meu pranto dia e noite a me alimentar. Saciam minha sede, Senhor, dá-te pressa em me socorrer. Quão abatida está minha alma, e o meu pranto dia e noite a me alimentar. A angústia me consome, minhas forças se desvanecem, minhas lágrimas saciam minha sede, Senhor, dá-te pressa em me socorrer. Como servo em busca das águas, a minha alma em busca de ti, ó Deus, rompe a dor que em meu peito amarga, e erguendo minha voz, dou-te o meu louvor. Então sinto tua brisa me envolver, e logo tudo a se acalmar, Senhor. Quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita,
as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada.